Marrentos, arrogantes e tudo que você possa imaginar de ruim, né? A gente pode dizer assim. Foi assim muitas vezes que a mídia retratou o Oasis, mas para quem teve coragem de ir além da superfície e conhecer a música dos caras, vai descobrir que os caras têm muita coisa boa para oferecer. E nesse mês de outubro eu tô contando um pouquinho da história dessa banda que, enfim, né? É um assunto que eu domino pra caramba, eu gosto dos caras há muito tempo. Eu sei que aqui no Brasil muita gente acabou ficando com essa parte os caras são chatos, se acham melhores do que os Beatles e não sei o quê. Mas isso era puro marketing, gente. Eu acho que no fundo, que fã sempre vai defender os caras, né? No fundo era uma boa estratégia de marketing. Eu vou contar por quê. Porque nesse vídeo eu vou contar os dias de glória do Oasis. Então, alguns anos eles estavam realmente no topo do mundo. E é sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Então, roda a vinheta, The One That Saves Me. Oasis, this is the story. You're gonna be the one that saves me. pra você que tá chegando aqui nesse canal agora e não tá entendendo nada do que tá acontecendo, seja muito bem-vindo. A gente também não entende muitas vezes. Esse canal existe há 5 anos e tem de um tudo. Mas nesse mês de outubro eu estou contando a história dessa banda que, meu Deus do céu, são os caras que fizeram a minha cabeça por muitos anos e a gente chega lá. Bom, no primeiro vídeo dessa série eu contei pra vocês um pouquinho como que aqueles meninos de Manchester finalmente conseguiram um contrato com uma gravadora que, enfim, a gravadora também não tava lá muito bem, mas o Alan McGee acreditou que o Oasis ia tirar a Creation Records do buraco. E de fato ele estava certo. Então, lá em 93, eles lançaram o primeiro single do Oasis em dezembro, o single de Columbia. E aí o pessoal lá da Inglaterra começou a olhar para quem eram aqueles caras e querer saber mais sobre eles. Daí eles começaram a chamar uma certa atenção. Eram uns meninos que vinham da classe trabalhadora de Manchester, muito assim, com aquele vocabulário não tão educado, a gente pode dizer assim, né? Um sotaque forte de onde eles vinham, as raízes muito fincadas ali na história deles e tudo isso. E eles vinham com muita atitude, muito rock and roll, e a Inglaterra tava assim, né, precisando disso, né? Eles vinham de uma cena forte de música eletrônica, a dance music vinha dominando aquela coisa toda. Tinham algumas bandas fazendo um certo barulho, mas esses meninos chegaram e o pessoal começou a olhar um pouco mais pra eles, né? E aí, em 94, eles começaram a fazer alguns shows, agora assim como banda contratada. Eles tinham aí a chance de começar a ir além, né? Além do seu próprio país e tudo isso. E eles tiveram a primeira oportunidade de fazer uma viagem internacional para Holanda. Eles foram para Amsterdã. Era para ser um show importante, porque afinal de contas ia ter representantes da Sony por lá que ficaram meio que responsáveis por distribuir as músicas do Oasis para o mundo todo. Então era para ser um show muito importante, né? Só que, como eu contei para vocês, o único que já tinha saído do país deles foi o Noel. Então ele sabia da importância, tinha que estar tudo bem, mas os outros meninos não sabiam muito para onde isso estava indo e na verdade eles estavam apertando o botãozinho da diversão 24 horas, era sobre isso. Então eles pegaram todo o dinheiro que era para colocar combustível na van que levaria eles e gastaram com muito álcool e outras coisas. E além disso, conta aí a história que o Guigsy, o McGuigan, o baixista, ele tava com algumas notas falsas de 50 libras para passar, porque para chegar em Amsterdã eles tinham que passar por uma balsa. Gente, quando eu for contar no vídeo sobre os irmãos Gallagher, eu vou contar um pouco mais dessa história, mas ela é bem engraçada, eles contam sobre isso lá no documentário Supersonic, é muito engraçado ver como que 4 desses 5 caras estavam se divertindo muito, né, vivendo ali no recreio da escola, assim, super felizes e saltitantes. Só que isso não deu muito certo, né? Seja pelas notas de 50 libras, seja pela bagunça que eles fizeram, o show não aconteceu e isso tudo acabou com 4 dos 5 membros da banda sendo presos e deportados. O Noel ficou bem pé da vida com essa história toda, mas o Alan McGee achou o máximo. Bom, um ótimo começo, muita imprensa foi atrás dos caras por conta disso, né? Afinal de contas, eles realmente tinham a atitude rock and roll. Ou não, né? Depende do ponto de vista. E eles vieram com um single de Supersonic em abril de 94, uma semana depois do suicídio de Kurt Cobain, com uma mensagem que dizia: eu preciso ser o mesmo, eu não posso ser mais ninguém. Dizem que foi coincidência, mas enfim, chegou o Supersonic e ficou ali no top 40 das paradas britânicas e em geral começou a dar mais atenção para esses meninos. Afinal de contas, eles tinham algo a dizer.
E ainda antes do Definitely Baby, o primeiro álbum do Oasis ser lançado, eles lançaram mais um single, Live Forever. Uma música que ficou eternizada mesmo, né, na carreira da banda, é um clássico deles e tudo isso. As gravações de Definitely Maybe deram um certo trabalho, porque eles gostavam muito do som que eles faziam ao vivo. E eles descobriram que quando foram pro estúdio, as coisas não ficavam tão rock and roll assim. Então eles meio que mixaram esse álbum umas 3 vezes até achar o cara certo pra fazer a mixagem do jeito que eles gostavam. E aí Saiu! Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se tá mostrando. Acho que sim. Vira assim? Isso. Muito bem. Definitely Maybe, primeiro álbum do Oasis, olha só, gente, que clássico no Brasil. Foi lançado em agosto de 94 e foi direto pro número 1 das paradas britânicas. E foi o primeiro álbum, o álbum de estreia mais bem vendido da história deles até então. Então os caras estavam no topo do mundo mesmo. E ainda pra ajudar o ego dos caras, que já era bem grande, né? Resolveram mandar os caras pra fazer uma turnê no Japão. Foi legal? Foi massa. Eles viveram algo como a Beatlemania. E aí que entra a história toda dos Beatles. O Tony, o baterista, quando ele conta lá no livro dele, os caras gostavam dos Beatles e tudo isso, mas não era essa coisa louca que todo mundo diz, que eles eram os novos Beatles e que eles eram fanáticos e tudo isso. Parece, segundo o Tony, que isso foi meio que uma estratégia da própria gravadora. Vocês vão ser os novos Beatles, então coloque isso na cabeça de vocês. Isso tudo aliado com o Master Plan, né, o plano mestre que o Noel disse que existia, né, foi fazendo com que eles fossem acreditando nessa história. O plano mestre, basicamente, até onde a gente sabe, consistia no seguinte: quanto mais a gente disser que a gente é a maior banda do mundo, mais pessoas vão acreditar nisso. Seja porque muitas pessoas achavam um absurdo, ou seja porque algumas pessoas realmente acreditavam nisso. É que nem torcida do Corinthians, sabe assim? É a maior torcida do Brasil porque tem aqueles que gostam, amam, são fanáticos, e tem aqueles que odeiam porque os caras ganham tudo. Então o Oasis era meio que isso, sabe aquele famoso ame ou odeie? Então eles ficaram nesse lugar. Eles foram pro Japão, tiveram experiências muito bacanas, de muitos fãs, aquela coisa bonita mesmo de se viver. E talvez o primeiro grande erro, dentre muitos erros dentro da história do Oasis, foi assim que eles saíram do Japão, eles foram mandados direto para os Estados Unidos. E aí, cara, quebrar a América é uma dificuldade para todas as bandas britânicas. Poucos conseguiram isso, né? E eles foram direto, né, de uma Beatlemania para um público hostil, para uma galera que não tava muito afim de assumir os caras, e juntou com um certo vocalista que não estava muito afim para se vender para a indústria americana, né? Ele nunca se vendeu para a indústria americana, e o Noel diz até hoje que isso é porque esse é um dos motivos pelos quais o Oasis nunca foi muito longe nos Estados Unidos. Porém, eles chegaram lá em setembro de 94 e eles tiveram uma experiência não tão interessante assim, né? Primeiro, porque teve essa questão da hostilidade dos empresários americanos e tudo isso. E também porque eles acabaram tendo uma experiência aí forte com a metanfetamina e os caras ficaram ligadaços, não dormiram aí sei lá por quantos dias. E é claro que isso acabou não acabando muito bem. Porque no show lá do Whiskey a Go Go, que era um lugar importante, mais uma vez um show importante foi arruinado, porque tava todo mundo tão doidão das ideias que parece que trocaram o setlist da banda. Cada um tava com uma lista de músicas diferente. Então, quando um tava cantando a música da entrada, outro tava cantando a música lá do meio do show, aquela coisa toda, né? Então, isso foi deixando todo mundo meio pé da vida. Chegou um certo momento em que uma meia-lua veio voando de Liam para Noel Gallagher, que ficou muito bravo com a situação. Parece que teve uma briga feia. Quando a gente for falar deles, a gente chega nessa história. E o Noel simplesmente falou: tô fora. Foi a primeira vez de muitas que o Noel resolveu sair da banda. Ele tinha conhecido uma menina em São Francisco, num dos shows que o Oasis fez, e ele falou: vou pra lá, é pra lá que eu vou. E lá foi ele, e naquela época não tinha como rastrear como hoje tem, né? Mas uma das empresárias lá da banda descobriu onde ele tava e conseguiram trazer o cara de volta com mais algumas músicas novas na bagagem. O que foi bom, até um certo ponto, não é? Então eles voltaram pra Inglaterra, fizeram mais shows. Em dezembro eles lançaram Whatever, que é uma música que não foi pro primeiro álbum, mas eles sempre foram muito conhecidos pela qualidade dos seus lados B. As músicas que não iam pros álbuns eram tão boas quanto as que iam para os álbuns. Chegou 95 e o Oasis ainda estava no topo do mundo, pelo menos é o que tudo indicava, e que isso seria por mais um tempo, né, na vida deles. Então, o primeiro Brit Awards em que eles ganharam alguns prêmios, né, o Blur ainda levando muitos dos prêmios, mas ainda não existia nada muito grave contra o Oasis e o Blur. Bom, eles lançaram então o primeiro single, que foi número 1, que foi de Some Might Say, o primeiro que foi já
do álbum novo. Deixa eu pegar o álbum novo pra eu deixar aqui. Mas algumas coisas estavam começando a mudar. Eles estavam ficando comerciais, talvez. E uma das coisas era a insatisfação do Noel com o baterista, o Tony McCarroll. Ele nunca escondeu que não gostava muito do Tony, fosse porque, sei lá, a relação dos caras não era muito boa, fosse porque ele achava que o Tony não mandava tão bem na bateria. O fato é que num clipe de Live Forever, eles enterram o baterista, não só a bateria. Se você ver aí no YouTube, você vai ver que resolveram enterrar, foi todo mundo. Enfim, e foi isso que eles fizeram. Fizeram um favor de convidar o Tony a se retirar da banda, assim mesmo, logo quando Some Might Say foi número 1. Pois é. O Tony depois entrou com um processo contra os caras pra ganhar a parte dele, né, a sua fatia nos royalties, nos direitos autorais aí, inclusive de Some Might Say, né? Tá certo ele. E lançou um dos livros mais legais sobre os primeiros anos do Oasis, The Truth, a história contada pelo Tony. É um livro que eu indico pra caramba. Oasis então tava gravando What's the Story, Morning Glory, ainda fazendo muitos shows lá por tudo quanto era lugar deste mundo. Pois é, eles fizeram a gravação num estúdio e foi muito rápido a gravação desse álbum comparado a toda a dificuldade para lançar, para gravar e mixar o Definitely Maybe. Então, deixa eu ver se eu tô com o álbum certo no meu Brasil. Estou Agora eu vou mostrar certinho. Aham. Em outubro de 95 saiu este álbum, meu povo. Este álbum que conta com verdadeiros clássicos como Wonderwall, quem não, Today is gonna be the day. Todo mundo quando você fala de Oasis pode falar, não conheço. Você canta Wonderwall, conheço. Eles lançaram então em 95 esse álbum, que tem Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova. É um álbum de muitos clássicos. Claro que na hora que ele foi lançado, assim, os críticos não receberam tão bem assim. Antes de continuar essa história, ainda antes de lançar Morning Glory, o álbum inteiro, eles lançaram um outro single, Roll With It. Qual foi o grande problema com esse lançamento? O Blur, sim, eles de novo, os caras do sul, os educadinhos, os que foram para a universidade, contra o Oasis no lançamento de um single. Parece que tudo foi muito bem arquitetado para que fosse assim, e foi conhecido como a Batalha do Britpop. Eles lançaram na mesma semana, Roll With It do Oasis contra Country House do Blur. Pois é. Parece que alguns singles do Oasis foram vendidos, muitos singles foram vendidos e não foram registrados, tava com problema no código de barras, e assim o Blur conseguiu ganhar a batalha do Britpop. Bom, eu sempre disse que eles podem até ter ganhado a batalha do Britpop, mas conhecimento mundial o Blur não ganhou, né, gente? Eu mesmo não conheço muita coisa do Blur. Não é porque eu sou fã do Oasis, mas porque, enfim, talvez. E aí começou essa história de que o Blur e o Oasis, aquela coisa meio que Beatles e Stone, meu Deus. Rolling Stones, meu Deus, você vê como eu gosto mais dos Beatles que dos Rolling Stones. Meio que tava sendo replicado e tudo isso. E o Noel fez algumas declarações aí não muito felizes na época, mas tudo acabou em pizza, né? Então tá tudo bem com os caras e foi só uma coisa que movimentou muito a imprensa. A imprensa e o Oasis sempre tiveram uma relação ali muito forte, né? O Oasis meio que alimentava muito a imprensa, o paparazzi, amava estar atrás de tudo que envolvia os irmãos Gallagher e tudo isso. Bom, o Oasis terminou em 95 muito bem, obrigado, né? E foi pra 1996, que ainda foi o ano do Oasis, ainda foi o ano de What's the Story, Morning Glory, continuar brilhando por aí pelo mundo todo. Foi o ano de o Oasis voltar pra sua terra natal. Gente, isso daqui... Muita gente nem sabe o que é isso, né? Nem sei se vai mostrar. Isso aqui, assim? Isso. É um VHS, meu povo. Pois é, uma fita de vídeo do There and Then, que foi um show que o Oasis fez em Manchester, na sua terra natal, no estádio do Manchester City, o time de coração dos irmãos Gallagher. 96 foi um ano muito top pros caras. Eles fizeram esses 2 shows em Main Road e ainda fizeram 2 shows históricos em Neighborhood, que inclusive virou documentário. Saiu um documentário depois de 25 anos desse show histórico, Brasil, 250 mil pessoas, só que eles tinham 5% da população britânica louca pra comprar ingresso pra esses shows, e eles fizeram só 2 noites. Eles falam que o Oasis deveria ter acabado ali, com os caras no topo do mundo. Bom, eles não acabaram naquela época, eles continuaram diversão, meu povo, muita diversão. E eles conseguiram o tão famoso Unplugged MTV, pois é. Era pra ser uma coisa legal, não é? Se não fosse os irmãos e suas brigas que a gente conta em outro momento, mas o Oasis teve o seu acústico, porém, apenas com os 4 feios, como disse o nome. O Liam acabou não cantando no acústico MTV,
O que foi uma pena, mas enfim, foi logo na sequência de Never, então tava tudo muito louco. Oasis terminou em 96, sim, no topo do mundo ainda. E eles foram direto pro estúdio de novo. Pois é, que eles acham que foi um erro, né, ficar indo tanto pro estúdio assim. Eles estavam numa fase muito junk, assim, da vida da banda. O Noel fala que o Be Here Now, que é o álbum que tá aqui, que daqui a pouco eu vou mostrar, foi o álbum que eles gravaram basicamente movidos a muitas drogas, né? Diz que é uma coisa surreal, uma pena, né? O álbum é extremamente barulhento, as músicas são muito longas, mas eu não acho que eles deviam ter acabado em Never, porque senão nós não teríamos Be Here Now e eu não teria conhecido essa banda. Be Here Now foi o terceiro álbum da banda, foi uma loucura quando foi pra ser lançado, vendeu muito, só que teve muitas críticas, fosse pelas músicas muito longas, talvez pela falta de criatividade nas composições de Noel, ou não sei o que foi que aconteceu, ou porque, sei lá, depois de tocar pra Never, ninguém mais sabia pra onde a banda tinha que ir, o que mais eles tinham que alcançar. Eles estavam dando certo nos Estados Unidos, apesar de tudo, né? Apesar do Liam não se vender à indústria americana. Se você vê a participação deles no Video Music Awards, você vai entender do que eu tô falando. Enfim, fosse por qualquer motivo, eles acham que devia ter parado ali. Eu acho que não, porque Be Here Now trouxe o Oasis pela primeira vez pro Brasil em março de 1998. A turnê foi até 98 e depois o Oasis deu uma pausa. A pausa que eles queriam, a pausa que eles precisavam, mas será que foi a coisa certa? Esse foi o vídeo dos dias de glória do Oasis. E no próximo vídeo eu quero contar pra vocês as próximas baixas, os próximos momentos tensos, os últimos álbuns até o fim da banda em 2009. Espero que você esteja gostando, dê seu like, compartilhe e se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! You're gonna be the one that saves me.